Olá, sejam bem-vindos de volta. Hoje nós vamos falar de um filme que eu assisti e resolvi fazer um comentário para o canal, por que não, né? Enquanto eu vou trabalhando aqui nas outras pautas, principalmente livros, né, que é o que está mais para trás no canal. Lembrando que lives agora só dia 27 de abril, se a gente chegar vivo até lá, né? Então até lá vão ser só vídeos mais breves que eu vou jogando no canal, de análises de filmes, séries e livros, né? Principalmente livros, que é o que eu estou precisando fazer mais. Mas vamos lá, o filme que eu vou comentar, esse aqui se chama Nevoeiro Misterioso. No inglês se chama simplesmente The Mist. Filme por Frank Darabont. E vai ter spoiler, tá? Então se você não assistiu o filme e não quer saber a história, pausa o vídeo aqui, vai lá, assiste e depois volta para ver meu comentário, ok? Eu vou ler e explicar aqui para vocês o que eu escrevi no meu site, tá? Isso aqui está no meu site. Não espere um final feliz em nenhuma história que tenha sido contada ou inspirada pelo mestre do terror Stephen King. E para a nossa finalidade aqui, também não adianta esperar nada espiritualmente produtivo por razões óbvias. Então, Stephen King ele é chamado de mestre da literatura do terror, né? Mais moderno, né? Antigamente você tinha outros como o Edgar Allan Poe, Lovecraft, etc, etc. O problema da literatura de terror ou de horror, né, é que ela inspira justamente, né, sentimentos de terror e de horror que não são espiritualmente muito produtivos, para não dizer o contrário. Né? Eu acho que isso é tão óbvio que eu não preciso nem explicar por que esse tipo de coisa, né, esse tipo de cultura pode fazer mal para nós. Né? Mas continuando aqui, eu até gostaria de dizer que esse filme é apenas ruim, mas a nossa situação é ainda pior, porque é um filme estúpido. E eu vou explicar por quê, principalmente com relação ao fim do filme. Né? Temos um pai de família ilhado com seu filho num supermercado, enquanto a sua cidade é cercada por uma névoa misteriosa, cheia de monstros perigosos. Todo o filme gira em torno do mistério do que está acontecendo. No original em inglês, o sentido do título é mais completo, já que mist, ou the mist, quer dizer névoa ou nevoeiro, que é um termo que também dá a etimologia de mistério. O desconhecido gera todo tipo de reação no ser humano, e esse é o tema do filme. Então, a verdadeira questão do filme é essa, né? Diante de um mistério, do desconhecido, daquilo que escapa ao controle do ser humano, né? Como que ele vai reagir diante disso? E o filme vai explorar algumas das possíveis reações e a gente vai ver isso agora. Em primeiro lugar, existe a reação de descrença e ceticismo da parte de figuras antagônicas que, obviamente, vão pagar caro o preço por sua visão crítica, da forma mais sangrenta possível, do jeito que o povo gosta. Então, as primeiras reações ao fenômeno do mistério, da névoa e dos monstros e tal, é justamente o pessoal que não quer acreditar que essa é a situação deles, né? Que eles estão no meio de um grande perigo. E eles começam a desafiar esse perigo e vão aprender da pior maneira que justamente o perigo estava lá. Né? Você tem primeiro alguns funcionários, acho que do mercado mesmo, depois vai ter um vizinho do protagonista, né, que é um cara mais culto, assim, sei lá se é advogado, juiz, que é o cara, que ele se acha muito esclarecido, muito culto, e vai desafiar e com certeza com consequências terríveis para ele. Né? Então, a primeira reação que é criticada, por assim dizer, no filme é a reação de descrença. Né? O pensamento crítico com relação ao mistério onde as pessoas estão no limite da realidade delas. O Stephen King gosta de trabalhar com esse tema, né? O limite da nossa realidade, ou seja, o limite daquilo que você considera normal ou natural. E aí, entrando no supernatural, ou no sobrenatural, ou no paranormal, é, as pessoas que entram de forma ingênua apanham porque elas descobrem uma realidade que, na verdade, é hostil. Né? Em segundo lugar, existe a reação de integração entre o fenômeno atual e a visão mística e religiosa da população local, estimulada pela personagem de uma mulher mais ou menos histérica e carismática que vai vincular os fatos vividos pela comunidade com um certo senso meio desencaixado das profecias bíblicas a respeito do fim dos tempos. Então tem essa mulher que é uma chatonilda, ela é praticamente a vilã do filme, digamos assim, que ela vai começar a falar, não, o que está acontecendo aqui é uma coisa bíblica, né? Tá ligado à revelação, às profecias, blá blá blá, não sei o quê. A interpretação dela é toda tosca, inclusive quando ela entende que deve ser feito um sacrifício,
né, dos descrentes para a proteção da comunidade. É uma coisa tosca, não é cristã a reação dela, não tem o coração cristão, né, não tem o espírito cristão, mas tem um espírito religioso, né, e é um espírito que funciona, ou seja, tem o poder de agregar a comunidade ao redor dessa ideia, né, de profecia que está se realizando, e nós temos que fazer alguma coisa diante da divindade, ou seja, sacrificar os ímpios, né, como bodes expiatórios para a gente poder seguir com a nossa vida. Né? Por isso que não tem nada a ver com a visão cristã, porque a visão cristã justamente está interessada no que está para além desta vida e não na manutenção desta vida. Né? Então, por isso que o espírito cristão não tem nada a ver com a religião. A religião tem a ver com a manutenção do status quo. Né? E o espírito cristão tem a ver com a transcendência do status quo, com a sublimação dessa situação toda. Né? Isso tem que ficar muito claro para quem é cristão, embora para muitos não fique. Né? Eles têm justamente uma interpretação religiosa que é tosca e pagã e ignorante. Né? É... Mas a mulher, ela tem o carisma dela lá, ela começa a falar, ó, parece que é isso que está acontecendo, nós temos que fazer alguma coisa, um ritual aqui, né? E as pessoas acreditam porque é uma narrativa que explica uma realidade que está fora do controle. Então essa é uma outra reação possível também diante do desconhecido, né? Diante do mistério. A primeira reação que nós vimos foi a reação de negar a hostilidade ou o perigo diante do mistério. Os caras se ferram. A segunda reação é essa, que cria um certo sistema de reação diante do mistério, do perigo, né? E de uma forma religiosa que acaba institucionalizando a violência. Essa é a função da vítima sacrificial em todos os esquemas religiosos. Para quem não sabe, eu recomendo a leitura do Mircea Eliade, na História das Religiões, ou do René Girard, né? No Mito do Bode Expiatório e tal. Então você vai entender que a função da religião é justamente criar a violência de forma institucionalizada e ritualística para manter a ordem social. É justamente isso que, do jeito dela, a mulher acaba fazendo no filme. Ela posa como vilã, porque o protagonista vai contra ela. O protagonista é um cara supostamente esclarecido do jeito dele contra a tosquice dessa crença pagã tosca da religião dessa mulher aí, né? Que virou a líder religiosa do supermercado, basicamente, né? O cara quer escapar disso, ele e outras pessoas também. E eventualmente eles vão escapar, só que eis o problema, né? Eles não vão escapar para algo melhor, eles vão escapar para algo pior, como a gente vai ver. A realidade nua e crua, nos termos mais materialistas, é a de um incidente numa base militar próxima, onde as forças armadas teriam supostamente aberto um portal por onde a névoa e seus monstros puderam entrar no nosso mundo, vindo de uma outra dimensão. De fato, quem faz o mal entrar no mundo é o ser humano, mas o terror mais real é o mais prosaico e ignorado de todos, já que ninguém seria obrigado a experimentar nem a primeira das maldades se sua exposição não fosse forçada pelo nascimento num mundo decaído e amaldiçoado. Mas vamos deixar isso para lá. Ou seja, o conto de terror desse filme, ou das outras histórias também do Stephen King, elas convenientemente falam de um terror paranormal, né, fantasioso, que chama mais atenção porque é mais pirotécnico, mas o terror mais básico da existência humana é de você já existir, ter nascido num mundo cheio de perigos que você não tem um controle nenhum sobre eles. E você não tem a menor chance de dizer sim ou não para essa experiência. Nenhum de nós jamais deu consentimento para estar aqui neste mundo. Né? Essa é a verdadeira fonte de todo o horror, de toda a maldade, de todo o sofrimento. Mas isso o Stephen King não fala, né? Porque não é conveniente para ele também. Mas vamos deixar isso para lá. Eventualmente, o fanatismo da líder religiosa do supermercado faz com que o nosso protagonista resolva empreender uma fuga com alguns aliados. Algo que vai terminar da forma mais estúpida possível quando o combustível do carro de fuga acaba e eles surpreendentemente não sabem o que fazer com esse fato mais previsível do que o pôr do sol de todo santo dia. Desesperado, o nosso herói resolve matar todos os seus companheiros de fuga, inclusive seu filho. Mas ao término da história, descobre que a salvação estava muito próxima com a chegada de um comboio militar de resgate. Uma última olhada acusatória da parte de uma mulher a qual o nosso herói recusou ajudar no início do filme soma ao remorso uma última pitada de culpa. É um final muito estúpido que chega a dar raiva de tão burro que é. Porque veja só, eles estão tentando sobreviver, certo? E eles ficam loucos lá com a mulher, que é uma líder religiosa, que está meio que querendo culpar esse grupo de descrentes por toda a desgraça, né? Então eles vão ser as próximas vítimas expiatórias do culto da mulher louca lá do supermercado.
E o cara, o nosso protagonista, resolve fugir do supermercado com mais 2 ou 3 aliados e mais o filho dele. E eles conseguem chegar num carro sem ser atacado por monstros. Na verdade, um cara é atacado e é morto por um monstro, mas aí os demais conseguem chegar no carro, inclusive o cara e o filho dele. E eles pegam o carro e começam a ir embora, tentar, né, fugir do nevoeiro. A primeira coisa que eu disse quando o cara pegou o carro, eu tava assistindo esse filme com o Felipe. Eu falei pro Felipe na mesma hora, eu falei, a prioridade desse cara é encontrar um posto de gasolina. A prioridade. Né? Quer dizer, se você acha que o nevoeiro tem um limite, e que você vai tentar com o seu carro ultrapassar esse limite, né? O que você precisa mais do que tudo, a sua prioridade máxima é autonomia. Né? Em primeiro lugar, gasolina. Em segundo lugar, armas e munição. Né? Um cenário meio Mad Max. Né? Todo cenário em que você perdeu a ordem, né, e você vive grandes perigos exige combustível e munição. São as armas os recursos do Mad Max. Né? Gasolina e bala. Né? E eu falei pro Felipe, esse cara tem que buscar isso. Até mais importante do que a munição é o combustível. Foi a primeira coisa que eu falei quando esse pessoal chegou no carro e começou a andar para fora do nevoeiro. Eu falei, esse pessoal precisa de combustível, muito combustível, o máximo possível. O que acontece? Ele vai andando, 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 acaba a gasolina. Que é a coisa mais previsível do mundo, né? Acaba a gasolina, eles estão dentro do nevoeiro ainda. Aí o cara fica desesperado, porque ele acha que, né, eles vão morrer. E aí o que ele faz? Ele pega a arma que ele tem lá, mata todo mundo, inclusive o próprio filho. E aí, só que ao invés dele querer se matar, ele vai atrás dos monstros para dizer assim, agora os monstros é que vão me matar, enfim. E aí ele descobre o comboio militar que na verdade salvaria ele, o grupo dele e tudo, né? E inclusive o filho dele. E aí ele fica louco da cabeça, óbvio, né? Aparece essa personagem, né, que é uma mulher que tinha pedido ajuda para ele lá no início do filme, lá no mercado, quando veio o nevoeiro. E a mulher falou: "Eu preciso buscar meu filho, eu preciso buscar meu filho". E esse protagonista, assim como os outros, negam a ajuda da mulher. E acontece que ele agora viu o comboio militar e viu nesse comboio a mulher salva com o filho. Então ele tem, em cima da culpa e do remorso, ele tem mais culpa e mais remorso. Né? E o filme acaba assim, quer dizer, de forma patética e burra, porque é muito inverossímil. Isso estraga uma história. Estraga o suspension of disbelief. Como é que você vai assistir um filme cujo propósito do cara é sobreviver? Aí essa besta quadrada esquece de arrumar mais gasolina a qualquer custo. Ele tinha que ter mais gasolina no tanque. E ele esquece. Não se preocupa com isso. Então já é burro, né? Mas tudo bem. Até aí, tudo bem. A pessoa ficou desesperada, perdeu o controle, não pensou, não fez um plano, ok. Que seja. Acabou a gasolina, desce ou fica no carro esperando alguma coisa acontecer, né? No grupo ali, ou desce do carro e eles tentam ir para algum lugar, andando. Por que ele pega uma arma e atira todo mundo, mata todo mundo, inclusive o próprio filho? Não faz sentido. Essa cena não faz sentido nenhum. Zero. Zero. Tenta sobreviver. Ah, mas tem os monstros. Meu filho, mas qual é a diferença de você morrer? Você, o seu filho e os outros. Tem mais 2 ocupantes no carro. Que diferença faz essa gente morrer com um tiro, com uma bala? Ou morrer sendo devorado por um monstro? Vocês já estão na merda de qualquer jeito. Muito inverossímil. Estraga o filme. Eu não sei se a história do Stephen King é assim. Se for, é uma bela de uma bosta de história. Mas vamos lá. O que dizer de um final tão patético, para não dizer mesmo, como já disse, estúpido? Só posso dizer que é uma apologia do mal como triunfo do caos e do absurdo, e essa é a intenção, não digo nem do gênero do terror no cinema como um todo, mas do espírito mesmo de terror ou pacto com o inferno, que é o maior beneficiário desse tipo de arte, entre aspas. Não existe redenção, nem superação, nem salvação de nenhuma espécie. Então é só o terror, o horror das pessoas ficarem cada vez mais desesperadas, cada vez mais perdidas. E supostamente a gente vai assistir isso e se divertir com isso. Não sei exatamente como. Ao fim, até mesmo a pentelíssima chefe religiosa do supermercado, apesar do seu absurdo radicalismo de líder teocrática, ao confiar numa providência do jeito mais torto e corrompido possível, estava mais próxima de alcançar uma solução para o problema através do seu sistema de sobrevivência, que apesar de nefasto tinha alguma eficiência ao manter certa ordem social, do que nosso herói ilustrado e esclarecido que não aguentou nem mesmo a tentação de matar seu próprio filho. Quer dizer, essa é a grande desmoralização e o roteiro fica muito quebrado, né? Eu não vou dizer que o livro seja assim também, porque eu não li, mas o roteiro do filme está quebrado, está destruído pelo final.
Porque a vilã do filme, que era meio que a líder religiosa do supermercado, ela acaba com a razão. Porque embora ela tenha criado um sistema insano de sobrevivência, e ela tem a sua culpa por ter criado essa insanidade, as chances de sobrevivência na insanidade dessa líder teocrática eram maiores do que com o ilustrado herói que tentou escapar do nevoeiro, não arrumou gasolina para o tanque e ainda ficou desesperado e matou os ocupantes e o próprio filho. Então, quem, quem que pode levar a sério um roteiro desse, né? Não tem, não faz sentido nenhum. Né? O que eu quero dizer é, você supostamente vai se identificar com o protagonista. Mas como que eu posso me identificar com um cara tão idiota, estúpido que nesse cara? Eu me identifico mais com a líder religiosa, que por mais doida que seja, se eu estivesse lá no supermercado, eu tinha mais chance com ela do que com ele. Entendeu? Com o protagonista. Então, não funciona o filme. Essa é que é a verdade. Nesse sentido, esse filme mostra os horrores da religião, ao mesmo tempo em que mostra a sua necessidade. De vez que, diante do desconhecido, até a fé mais deturpada e desviada é mais forte do que a crença na salvação que depende de recursos próprios, a qual tende a acabar na sua fraqueza, cedendo ao desespero inevitável de quem não crê em nada além e acima de si mesmo. Ou seja, a mulher do supermercado, a líder religiosa, ela tem uma crença superior ao do cara. Por mais deturpada e corrompida que ela esteja na crença dela, ela está mais próxima de Deus do que o cara. E ele prova isso quando ele resolve matar todo mundo e o próprio filho. Entendeu? Quer dizer, a chance de redenção que você tinha nesse filme era do cara ter esperança até o fim e no fim encontrar com o grupo dele lá, inclusive com o filho, comboio militar, ou pelo menos tentar chegar lá. E dizer assim, bom, eles podiam até morrer, mas pelo menos nós tentamos encontrar uma salvação para fora da maluquice daquela doida do supermercado, da líder religiosa. E nós tentamos, mas aí não deu certo, a gasolina acabou e os monstros nos devoraram. Ah, tá bom, acontece. Foi um final meio triste, mas não foi burro. E pelo menos dá pra você ainda continuar identificado com o protagonista até o fim. Porque pelo menos ele tentou fazer alguma coisa boa. Porque realmente a mulher é louca. Essa líder religiosa ela é louca, ela é alucinada. Mas aí parece que a louca alucinada tinha mais razão do que ele na sua descrença, que no fim das contas ele fica desesperado e termina muito mal, né? O filme conta esta história espiritual. O filho inocente de um pai descrente é apresentado a um mundo cheio de perigos e ameaças desconhecidas, e quando seu progenitor é desafiado a protegê-lo, até o fim, depois de já ter escolhido encarnar a criança neste mundo, falha miseravelmente ao sucumbir ao desespero derivado da sua falta de fé. Então, o que fez o cara matar o filho foi o próprio desespero, não foi uma ameaça externa. Por mais que ele tivesse medo, por que ele não teve medo na hora de botar o filho no mundo? Aí não teve, né? Aí ele foi macho. Aí ele foi corajoso, né? Mas agora surge o nevoeiro com monstros, acaba a gasolina do carro dele, ele dá um tiro na cabeça do filho. Isso é covardia, na verdade, né? Aí vem a nota do filme, com certeza é um filme Morikende 3.0. Presunção 3, idolatria 3, sedução pacto com a morte 5, é o ponto menos mal do filme, é nota neutra, né? Terror Pacto com o Inferno 1, porque é a pior coisa do filme, com certeza, né? A intenção do filme é espalhar o terror. Gnosticismo 4, Ingenuidade 2, é bem grave também. E Psiquismo 3, nota final 3.0. Essa é a história, né? Quando você olha esse pôster aqui, o que você vê? O mundo, isso aqui no fundo representa um mundo. Um mundo com a névoa, um mundo cheio de mistérios e perigos. E o bonitão, o protagonista, trazendo uma criança inocente para este mundo cheio de mistérios e perigos. E foi isso que ele fez. Ele jogou um filho neste mundo cheio de perigos e mistérios e não teve sequer a dignidade de tentar proteger esse filho até o fim. Ele próprio mata o filho. Para quê? Para proteger o filho? Que maluquice é essa, né? Que loucura, que insanidade, né? Então, assim, eu não gostei do filme nem mesmo do ponto de vista do entretenimento. Tem algumas coisas ali no supermercado que até são meio que engraçadas, divertidas de assistir, mas como um todo o filme não funciona mesmo, tá? Não recomendo que vocês assistam, tá bom? Foi isso então. Agradeço a todos que tenham assistido a este comentário, a este filme. E eu vejo vocês na próxima. Acho que vão ter mais dois comentários de filme nos próximos dias aqui, tá bom? Qualquer coisa, qualquer dúvida ou comentário, coloca aí
abaixo do vídeo que depois eu assisto. Depois eu vejo, leio e respondo, tá bom? Obrigado, tchau, tchau, até a próxima.